Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com você? Tudo bem, professor? Vamos lá junto e vamos lá? Hoje nossa aula vai falar sobre o extrativismo. Olha que legal, né? Extrativismo. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Vem aqui. Compreender o que é o extrativismo, identificar os tipos de extrativismo, né? E também as atividades extrativistas aqui no Paraná. É isso que nós vamos ver hoje. Mas para isso, vamos pensar um pouquinho. Vocês sabem o que é o extrativismo? E qual a importância do extrativismo para a nossa sociedade? Olha que coisa, que imagem interessante essa aqui que está na tela, né? Que será que isso aí? Um buraco de um alienígena que pousou com uma pata bem grande lá? Né? É um buraco de um dinossauro? Vamos ver o que é isso, né? Primeiramente, entendendo o que é extrativismo. Extrativismo, olha lá, é a atividade de extrair da natureza os recursos que serão utilizados por nós, seres humanos. Isso a gente chama de extrativismo, ok? E aí esse extrativismo, ele é uma atividade muito antiga, né, que o ser humano pratica. A gente poderia até considerar que o extrativismo, ele é bastante... vamos dizer assim, ele vem antes até mesmo da agricultura. Lembra quando os homens, né, eles eram nômades, iam de um lugar para outro, e depois passaram a ser sedentários? Pois é, enquanto nômades ainda, eles exploravam os recursos naturais daquele espaço e que, consequentemente, retiravam o que aqueles recursos tinham. Isso era extrativismo. Mas à medida que passaram a ser sedentários, mudou tudo. Lembra disso? Ele se estabelece num lugar e a partir desse estabelecimento naquele determinado lugar, ele vai passar então a cultivar. Opa, daí deixa de ser um extrativismo e passa a ser uma agricultura, ou um início de um pensar da agricultura. Né? Ó, muito legal. E aí, né, vem aqui comigo, ó, o extrativismo é também uma atividade econômica, claro. As pessoas acabam extraindo os recursos da natureza, o ser humano, e aí vendem, comercializam, e aquilo acaba gerando um valor econômico. Olha, então acompanhe esse amarelinho aqui, ó, é uma atividade econômica complementar, praticado por populações que não conseguem sobreviver apenas da agricultura, ou até mesmo em áreas das regiões metropolitanas, né? Eles acabam utilizando do extrativismo para complemento não somente da agricultura, mas de outros cargos e outras funções, então, que o ser humano vai adquirindo e vai atribuindo na sua vida, tá bom? Podemos classificar o extrativismo de 1, 2, 3, três formas. Primário, secundário, não, isso é outra coisa. As 3 formas são o extrativismo, então, nós temos o mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses. Vem cá. Extrativismo mineral, ora, o nome está dizendo, né? Extração de minerais. Eu quero fazer uma pausa aqui e agora vou voltar com vocês assim. Você lembra a diferença de minério e mineral? Lembra que o mineral era a rocha propriamente dita e o minério, lembra lá? Quando se atribui um valor econômico para aquela rocha. Isso é importante. E quando a gente está falando aqui de extrativismo mineral, então e ele tem um valor econômico, automaticamente estamos nos referindo ao minério, tá? Então vamos ver? O extrativismo dos minerais, né? Extrair os minerais da natureza, nós chamamos de extrativismo mineral. E são eles aí inúmeros, ok? Mas os principais, nós teremos o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, a bauxita, né, de onde extrai o alumínio, e assim por diante. E a palavra que nós denominamos para esse extrativismo chama-se mineração. E olha ali naquela imagem, olha só que interessante, né? Eles tinham ali um morro, que nem aquele buraco que nós vimos, e aquele morro foi sendo tirado, escavado, e de repente foi aprofundando, depois um morro invertido. Imagine você, para extrair o ferro, a quantidade gigante, né, dessa extração e desse impacto que causou ali. Porque você sabe que uma vez que você extraiu, né, ele não vai se regenerar. E aí cria aquele buracão que vocês estão vendo na imagem, vimos na imagem no início, era uma extração também de uma mineradora. Então o impacto é muito grande em cima disso. E aí é irreversível.
Então existe um impacto ambiental bastante significativo por conta disso, tá bom? Vamos falar um pouquinho do extrativismo animal agora. O extrativismo animal é o que a gente está extraindo agora da natureza e principalmente voltado para a pesca. Então, assim, no Brasil, em alguns países tem a caça, né? Mas no Brasil a caça ela é proibida. Daí tem os indígenas, sim, eles podem, porque faz parte da prática da cultura deles, tá? Mas é ilegal no nosso país. Porém, a pesca não. Mas também a gente deve cuidar, né, gente? Não vai sair pescando, por exemplo, tudo. Existem os períodos, né, da desova, do ciclo lá do peixe, e daí você vai respeitar aquilo. Portanto, né, essa reprodução animal a gente também tem que cuidar dentro desse processo do extrativismo, tá? E finalmente aí o extrativismo vegetal, a extração agora da vegetação mesmo, para o uso da madeira, para a extração de óleo. Aqui, por exemplo, no Paraná temos pinos, né? Você tem ali na região nordeste o babaçu, o cupuaçu, enfim, né? Também são extrativismo nesse sentido aí, tá bom? Olha que bacana, né? É o extrativismo vegetal, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Porém, olha, atenção, não vamos confundir o extrativismo vegetal com a agricultura, porque a agricultura envolve o cultivo. Por exemplo, né, o cara vai lá e vai plantar alface, beleza. Mas no extrativismo vegetal, não. A árvore já está lá para a extração da madeira, né? Para a extração do látex, por exemplo, na época dos seringais, né, dos seringueiros, ok? Então aí passa a ser um extrativismo vegetal. Plantio de alface ou até mesmo plantio de pinos é plantio, né? Então é cultura, tá? É agricultura, beleza? Então vamos fazer uma atividadezinha aqui junto comigo, né? Olha lá, agora é com você. No seu caderno, cite os tipos de extrativismo e explique com um exemplo, ok? Então você vai lá, capricha na letra, bem bonito no caderno, e eu aguardo você aí com uma possível resposta.
E daí, meus amiguinhos, conseguiram fazer aí a atividade? E você, minha amiguinha, conseguiu fazer também? Vamos dar uma olhadinha como é que fica uma possível resposta? Olha que pergunta bacana, né? No seu caderno você deve ter pesquisado ou você anotou da aula quais são os tipos de extrativismo e também explicar um exemplo. E nesse sentido, vamos lá, nós temos aí 3 tipos de extrativismo. Olha lá, ó, extrativismo mineral, vegetal e extrativismo animal. No extrativismo mineral é a extração dos minerais úteis que existem na crosta terrestre. Exemplo, ferro, cobre, zinco, não importa o seu exemplo, mas tem que ser nisso. Ferro, cobre, zinco, manganês, né? Olha lá, no extrativismo vegetal é a extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem. Olha lá, alface pode? Tomate? Cebola? Já dá para fazer uma salada, hein? Não, não. Mas madeira, óleo, borracha, essa atividade é bem legal, até marca um asterisco nela, hein? Bem bacana. E o extrativismo animal, olha aí, ó, é a extração no qual ocorre a captura de animais. Ora, nós temos que cuidar, né? Porque no Brasil, lembra? É ilegal. Isso. Você não pode chegar caçando urso, mas tem urso no Brasil? Eu acho que não. Mas enfim, tá? Mas a pesca faz parte do extrativismo animal. Beleza? Joia. Vamos para frente, então? As atividades extrativistas agora no Paraná. Várias jazidas de minerais, né? Nós temos aqui no Paraná. Dentre elas, nós temos o cobre, nós temos aí minerais nobres, né? Areia, argila, o calcário, enfim, essa faz parte de processos extrativistas dentro aqui do Paraná. Quando a gente, por exemplo, sobrevoa aí a nossa cidade aqui de Curitiba, onde eu estou falando, e nos arredores você vê várias partes de extração, né, de mineradoras ali naquele espaço, tá? Bem interessante. Temos aí o talco, aquele que vai lá que a gente usa lá, os bebezinhos, o talco é nada mais do que uma rocha também, né? Nós temos aí o mármore, né, o granito, ok? Então, os tipos de rochas diferenciadas, tá bom? E dentro do extrativismo vegetal, nós teríamos aí no passado o nosso araucária. Então, antes, né, há muito tempo atrás, eles exploraram muito, tanto que a mata de araucária levou a uma escassez tão grande e tinha em grande abundância aqui, símbolo aí do nosso estado, e hoje ela é preservada. Então, hoje já não pode mais, né? Hoje também existe uma legislação protegendo esse tipo de árvore, beleza? O calcário, olha o calcário no Paraná. Na região metropolitana, então, de Curitiba, ali na região dos Campos Gerais, perto ali, indo como para Ponta Grossa, para aquele lado, né? Então, nós temos aí, ó, uma importante área de produção de cal e de calcário naquele espaço, né? E aí, nesse sentido, o Paraná é bastante forte nessa produção. Ele chega a gerar aí, ó, 3.000 empregos diretos, esse processo extrativista aí da produção tanto do cal como do calcário, tá vendo? Então, repare que esse extrativismo que a natureza tem disponível é utilizado sob o ponto de vista econômico e isso gera empregos, né? Então, sustentam famílias em cima disso aí, não é bacana? Legal, professor, muito legal. E você já ouviu falar em silvicultura? Como é que é silvicultura? Olha lá, silvicultura é o cultivo de florestas. É meio esquisito isso, né? Cultivo de florestas. Como assim? Você vai cultivar a floresta? Através de um manejo agrícola. Então, praticamente, é uma relação agrícola, ok? Onde dentro da silvicultura, nós temos aí a finalidade de produção de madeiras e alguns derivados, como óleo e tudo mais, e são necessárias para satisfazer aí o mercado. Então, imagine o papel que você está anotando né, no seu caderno, ele é extraído a partir dessa celulose, do papel e celulose, para fazer o seu papel, que foi tirado de uma madeira. Mas pense a quantidade de papel que não vai, né? Você tem aí, por exemplo, as caixarias que fazem as vigas das casas de alvenaria, as portas que temos. Então, a madeira é amplamente utilizada. Ora, e esse plantio dessas árvores que estarão fornecendo a madeira, nós chamamos de silvicultura.
tá? Cultivo de florestas vamos dizer assim, seria meio que forçar um pouquinho, mas o importante é você entender que a silvicultura, ela é a cultura, é o cultivo de diferentes espécies de árvores, né, para a geração de madeira, para extração, então, da madeira, beleza? Isso é bem legal a gente saber, né? E aí no Brasil, acompanhe aqui esse mapa comigo, nós temos vários dessa silvicultura. Então, dentro dela, nós temos, olha, aí você precisa analisar comigo, por favor, tá? Então, quero que venha aqui comigo, olha lá. A bolinha verde escura é eucalipto. A bolinha, um verde mais clarinho, ali no intermediário, é o pinus. E outros tipos de árvore é um verde claro. Você veja comigo que em várias áreas, ó, você tem a bolinha verde maior, significa que a intensidade de cultivo, de cultura, de extração de eucalipto ali é maior. Mas tem áreas, ó, que a bolinha verde do meio, pinus, é maior. E é o caso do Paraná e Santa Catarina, tá vendo? Se você for ver, olha lá, ó, vários estão verde maior, uma intensidade maior do plantio de eucalipto, mas no Paraná e Santa Catarina predomina o pinus. É um solo, de repente, diferente, né? Você tem uma umidade maior e o pinus, ele exige uma umidade maior, tá? Então tem tudo isso. E a bolinha menor são os outros. E os outros você tem também uma intensidade não tão grande quanto, mas tem lá no Mato Grosso, ó, no Pará é bastante, né? Aqui está envolvendo, inclusive, alguns desmatamentos que também são ilegais. Nem tudo você pode retirar. Então, é interessante esse mapa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, do nosso Paraná, que você tem um grande plantio maior de pinos, seguido por eucalipto e outras espécies. A silvicultura no Paraná, né, conforme a gente viu naquela tabela anterior, 75% dos 9,85 milhões de hectares plantados é destinado a eucaliptos e 20% praticamente de pinos. Portanto, a produção da extração vegetal da silvicultura, né, com base aí em 2017, nós teríamos essa condição aqui dentro do Paraná. Viu que legal? Bacana, né, gente? E aí, então, por conta disso, olha que perguntinha joia. Agora é com você. Vamos lá? Vamos ver se você entendeu. Responda no seu caderno o que é silvicultura. Olha aí. Será que é plantação de silvio, sei lá. Vamos ver. Eu aguardo vocês, e daqui a pouco, com a nossa resposta, a gente vai ver se você acertou. Capriche na letra.
E daí, minha querida? E daí, meu querido? Tudo bem? Conseguiram fazer bem legal essa aí? Ô, professor, essa aí estava fácil. Essa aí eu acertei porque eu prestei atenção. Então, vamos ver se acertou mesmo? Vem cá. Olha aí, o que é silvicultura? Silvicultura é o cultivo de florestas através do manejo agrícola, a fim de produzir madeiras e outros derivados para satisfazer as necessidades de mercado. Então, na verdade, a silvicultura nada mais é do que uma questão, um plantio agrícola, onde lá nós plantamos árvore, né? É plantio de árvore. Olha que bacana isso aqui, por exemplo. A gente observa, quando vai estar viajando, algumas dessas silviculturas. Aí quando você olhar lá no carro do papai, viajando bem tranquilo de férias, você vai, ó pai, uma silvicultura. E daí você vai ensinar ele. Olha que legal, né? Na aula de hoje, então, nós aprendemos sobre os tipos de extrativismo, né? O que é o extrativismo? Pudemos identificar, inclusive, né, quais são eles: o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, ok? E eu acredito que você tenha caprichado, anotado tudo, e aí na próxima aula eu aguardo vocês. Tchau, galerinha!